Tenho certeza que você já se perguntou isso em algum momento da sua vida. Por que a minha vida não anda para frente? Por que a minha vida não dá certo? Né? Por que as coisas estão todas travadas? Muito bem, eu resolvi gravar um vídeo sobre esse tema. E antes que alguém diga, você está falando de autoajuda, isso não é autoajuda, tá? Isso na verdade é uma ajuda para todo mundo que tem interesse no tema. E não é o tema autoajuda em si, até porque é um tema que diz respeito à civilização humana, à psicologia humana, né? E tem a ver também com um campo de estudos que poucos sabem que existe, que é a antropologia. A antropologia é o quê? O estudo do homem, anthropos, do grego homem. A antropologia estuda todos os aspectos relacionados à vida humana, tá? Inclusive fracasso, sucesso, carreiras, né? Enfim, relações de trabalho, relações sociais, relações familiares, relações humanas, relações econômicas, tudo é objeto de estudo da antropologia. É uma ciência que eu conheço bastante e desde muito cedo, porque eu tenho um irmão que é antropólogo, que ele fez doutorado em antropologia na época que eu era criança, tinha uns 6, 7 anos de idade, então eu ouvia muito essa conversa na minha casa, né? Meu pai, meu irmão e pessoas da família. Enfim, então, a gente sabe que a antropologia é esse campo de estudos que estuda o homem de uma maneira bastante ampla. Então a gente precisa abranger diversos aspectos da vida dos nossos raciocínios, o que eu chamo de horizonte de consciência. Você expandir o horizonte de consciência, tá? E assim, o que me motivou a gravar esse vídeo com esse tema foi uma conversa com um amigo aqui da minha cidade, onde eu moro, e é uma cidade pequena, cidade do interior paulista. E esse rapaz é um rapaz trabalhador, tem um negocinho dele, tudo. Não vou falar exatamente qual que é, mas eu vi assim que ele falando as coisas da vida dele, parecia que nada dava certo, nada se encaixava, ele não conseguia fazer nada. Embora ele tenha vontade, ele tenha motivação, ele tenha até mesmo condições, eu acho que ele tem condições de resolver os problemas. Por exemplo, ele não tem a casa dele ainda. Ele já tem mais de 50 anos, tem família e ainda não tem a casa própria. Então ele fala assim, eu quero urgentemente ter a minha casa, né? Eu fico pensando, poxa, será que se isso fosse urgente, né, você não teria resolvido há uns 10 anos atrás? Eu fiquei pensando. No caso dele, assim como o caso dele, tem muitas outras coisas, né? Muitas outras pessoas também com problemas semelhantes. Então vamos lá. Por que às vezes a vida não dá certo, a vida não anda, não vai para frente? Pode parecer muito óbvio, pessoal, muito óbvio, mas hoje em dia o óbvio é realmente algo excepcional. A gente nem pode falar o óbvio, né? E as pessoas procuram não enxergar o óbvio, Na verdade, o que acontece? A gente fica procurando, né, subterfúgios para não ver o óbvio, tá? Então, as verdades mais essenciais, mais efetivas, mais eficientes para as nossas vidas, a gente não enxerga. E por que a gente não enxerga? Porque a gente está numa situação soporífera. Ou seja, nós estamos numa situação assim, sempre de ficar nos lesando com drogas, né? Eu posso dizer drogas porque a gente tem acesso a novos tipos de drogas hoje em dia. Não são apenas drogas químicas ou drogas sintéticas, né? Nós temos hoje essa droga aí, que é o celular. O celular mal utilizado, ele pode ser uma droga. Ele gera o quê? Gera um efeito dopaminético, um efeito de adicção, que significa o quê? Significa que você fica viciado no celular, né? Você fica viciado do consumo. Inclusive, até eu vou falar uma coisa para vocês já. Eu gosto de interpolar os raciocínios, né? Eu faço círculos concêntricos em torno de um mesmo tema. E vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Mas assim, uma coisa que me estimula muito a fazer esses vídeos aqui, falar sobre assuntos que podem ajudar outras pessoas, é exatamente não usar o celular apenas para consumir as coisas. Ou seja, ficar numa rede social, vendo foto, batendo papo, né? Então a gente se torna um consumidor. Quando você produz algo que serve para alguém, pode ajudar alguém, aí você está produzindo algo, você está fazendo uma coisa construtiva, você está construindo. E a gente precisa construir pontes. Nossa sociedade está muito fragilizada, né? Justamente por isso que eu estava falando de não enxergar o óbvio e o óbvio ser proibido. E tem vários exemplos de circunstâncias e contextos nos quais hoje o óbvio é proibido, pessoal. Então, vejam só. Muitas vezes a gente fica voltando no raciocínio dopaminético. O que é dopamina? Dopamina é uma substância que é liberada no nosso cérebro que nos dá um prazer imediato, tá? Então tem substâncias que liberam dopamina. Por exemplo, o açúcar libera uma dosagem alta de
dopamina no nosso cérebro, por isso que a gente quer sempre ficar comendo doce, comendo açúcar, tá? Outra coisa que libera dopamina é a sexualidade. Também libera uma carga de dopamina muito alta, por isso que a gente fica atrás de sexo também com muita frequência. E às vezes as pessoas acabam indo para quê? Para também na internet tem uma oferta limitada, a gente sabe muito bem, né? De pornografia, enfim, é um material adulto, né? Digamos assim, deveria ser apenas adulto. Mas enfim, as pessoas procuram isso porque isso dá uma sensação boa momentânea. Depois, quando a dopamina passa, porque ela não é infinita, aí fica uma sensação que é o oposto, né? Fica uma crise de abstinência, tá? E inclusive envolve nervosismo, envolve um monte de outras coisas. As drogas sintéticas têm o mesmo princípio. Elas provocam o quê? Esse efeito dopaminético no cérebro. Você usa uma droga ali, aí fica aquela sensação boa durante um curto período de tempo. Depois aquela sensação passa. E o que a pessoa faz? Depois ela tem crise de abstinência e ela precisa do quê? De comprar mais droga. É aí que ela vai assaltar, é aí que ela vai roubar a casa dos parentes, né? É aí que ela vai ter comportamentos degradantes, que degradam o ser humano. Porque o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente não pode cair nesse tipo de situação, de ficarmos com vícios, né? E eu falo de ficarmos porque nós todos temos vícios, tá? Eu não estou me inserindo fora disso, né? A gente tem os nossos problemas, né? Todo mundo tem. Então, em primeiro lugar, por que a nossa vida muitas vezes fica travada e não vai para frente? Vamos olhar quais são os nossos vícios. Às vezes é um vício que está nos limitando o crescimento, né? E eu comecei esse raciocínio falando sobre o vício de não enxergar a verdade, não enxergar a realidade, né? Eu caí nesse vício por muito tempo. E esse vício ele tem um nome grande, um nome feio, um nome comprido, que muitas pessoas nem sabem que existe, né? Mas que fazem isso todo dia. É um vício chamado procrastinação. O que é procrastinação? É você adiar aquilo que você precisa fazer no momento presente, né? Quando você adia o que você precisa fazer no momento presente, olha só, adivinha o que acontece em seu cérebro? Uma descarga de dopamina. Por quê? Porque você... eu deixo para depois. Essa coisa chata que eu tenho que fazer hoje aqui, que nem, por exemplo, hoje eu tenho que gravar esse vídeo, né? Eu tenho um monte de outras coisas para fazer aqui, estou no meu ambiente de trabalho, tenho conta para pagar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que receber fornecedor, etc. Mas eu reservei um tempo aqui, uns 20 minutos, para fazer um vídeo, tá? Se eu procrastinasse, se eu não fizesse, ia ter uma descarga de dopamina no cérebro. Falar, gostoso, faz depois, que agora você não vai ter esse aborrecimento, tá? Tô dando um exemplo para vocês, não que seja um aborrecimento para mim fazer o vídeo. Eu gosto, tenho prazer em fazer o vídeo, né? Mas, assim, tudo depende da forma como você encara a situação, tá? Se você encara como um benefício futuro, por exemplo, você pode driblar essa questão da dopamina barata e você tem uma descarga de dopamina mais consistente ao longo do tempo. Inclusive, eu vou indicar um canal aqui para vocês entenderem melhor essa questão da dopamina, do Rafael Greco. Ele é um médico, né, que ele fala muito sobre como o cérebro lida com as dosagens de dopamina. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo nos comentários desse vídeo, tá? E porque eu não vou aprofundar muito esse ponto, eu quero entrar num aspecto mais antropológico, tá? Mas tem essa questão da dopamina e isso influencia muito, inclusive na própria procrastinação. Que a procrastinação que é adiar aquilo que precisa ser feito, tá? E eu tive esse vício por muitos anos da minha vida de ficar adiando. Aí eu recentemente, né, comecei a enfrentar isso de uma maneira muito metódica. Por exemplo, no ano passado, todos os dias do ano, eu fiz o propósito de acordar às 5 da manhã. E eu acordei às 5 da manhã e eu tive resultados fantásticos ao longo do ano. Esse ano aqui eu não estou fazendo isso, tá? Eu não estou fazendo porque uma questão familiar. Eu tenho uma filha que está estudando de manhã, então eu preciso levar ela na escola e eu acabo esperando a hora dela ir para a escola, então eu não preciso acordar mais tão cedo porque, né, eu posso até acordar cedo, mas eu não posso sair de casa, não saio de casa, tenho que esperar ela acordar. Então isso está me fazendo acordar um pouco mais tarde, também não tem problema, porque depende de como você organiza a sua rotina, se você dá conta de tudo, né? Mas, por exemplo, se você tem um monte de coisa para fazer, se você tem o propósito de fazer um monte de coisa, você acordar tarde, você vai perder metade do seu dia, porque até você se arrumar, até você fazer a barba, você tomar um banho, você trocar de roupa, colocar sapato, é um monte de coisa, é um checklist gigantesco que a gente faz todo dia. Você já pararam para pensar? Para eu estar aqui hoje no meu escritório fica a uns 3 km da minha casa, né?
Para eu chegar aqui pronto, arrumado para trabalhar, para fazer minhas coisas, né? Para fazer meu expediente, minha rotina administrativa aqui, isso sem falar questões extra profissionais aqui da minha ocupação, a parte que ocupa a maior parte do meu dia, que são minhas empresas, né? Então, é um checklist tremendo, tá? Você pode, por exemplo, à noite já separar suas roupas, né? Claro, você pode separar sua calça, seu sapato, sua meia, sua camisa, isso já vai fazer você ganhar um tempo. Porém, ainda assim, você tem o tempo de vestir, de calçar. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Quer dizer, você gasta bastante tempo pela manhã. Então, quanto mais cedo você acordar, mais tempo você vai ter para resolver seus problemas. Aí, todo mundo quer alguma coisa a mais na vida. Então, a pessoa que tem um emprego, por exemplo, ela quer o quê? Ela quer, de repente, um emprego melhor. Para isso, ela tem que fazer um curso, fazer uma faculdade. Aí, ela tem que estudar. E que hora que ela vai estudar? Vai ser à noite, a hora que estiver cansado? Ou você estudar, por exemplo, uma hora antes de você começar o seu trabalho, não é mais interessante? Ontem mesmo aqui, eu até, tá na minha lista de vídeos aqui, eu vou gravar um vídeo falando sobre um dia na minha vida, né? Como é um dia na minha vida. E eu vou usar como exemplo o dia de ontem, porque ontem eu consegui fazer todo o meu trabalho intelectual antes de começar o trabalho administrativo aqui na empresa, né? E foi muito interessante, porque eu consegui revisar um capítulo grande de um livro que eu estou para lançar, que eu quero publicar esse ano ainda. E assim, foi até um enfrentamento anti-procrastinatório, quer dizer, eu preciso lançar esse livro esse ano, eu coloquei essa meta, não vou adiar para o ano que vem, né? Eu já lancei um livro esse ano, no começo desse ano, né, que é o Música e Cérebro, como usar a música para destravar a sua inteligência, em formato e-book, né? Mas está lançado, está aí, está no meu... Vou deixar aqui o link também para quem quiser conhecer esse livro que fala sobre como justamente a música pode auxiliar no desenvolvimento da inteligência, enfim, através de uma série de estratégias. E eu acho que um número minimamente razoável para mim é lançar 2 livros por ano. Então eu quero lançar esse outro livro, tá? Que é as 7 chaves do ensino de música. E eu vou colocar também, assim que sair, vou colocar o link aqui também para vocês, tá bom? Quando sair o livro, aqui no canal do YouTube eu vou indicar. Porém é o seguinte, o que acontece? Eu consegui fazer essa revisão, é um trabalho intelectual. E eu fiz essa revisão das 6 às 7 da manhã. 1 hora só? Mas só que é 1 hora de uma atenção de primeira qualidade, máxima qualidade. Porque se eu deixasse fazer isso às 9 da manhã, já seria outra qualidade da minha atenção. Porque eu já fiz um monte de coisa, minha atenção já está meio dispersa, né? Já está chegando próximo da hora do almoço ali, então você já começa a ficar mais disperso. Agora, 6 horas da manhã, sua atenção tá robusta, ela está ao máximo, né? Coincide com outras questões hormonais também, é o momento que você está com o máximo de testosterona no corpo, para os homens, né? Então, ajuda muito na concentração, tá certo? Esse horário. Então, você tem que criar essas estratégias para você ir tirando essas coisas da frente. Então, por que a vida não vai para frente muitas vezes? Porque você fica com muito bloqueio, muita restrição, tá? Baseado no quê? Nessas sensações inclusive esse termo dopar, já viu aquele termo dopado? Quando a gente fica dopado, né? Vem de dopamina mesmo, né? Dopamina é o quê? É quando você fica dopado, você fica naquela situação assim de eu tenho um prazerzinho aqui, eu tô dopado e depois isso aí vai passar e você volta ao normal, não é isso? Então quando a gente fica dopado por situações que nos tiram da realidade, tiram o nosso foco, tá? Mas não é uma coisa assim de... por isso que eu falei que não é um vídeo de autoajuda, não tem nada a ver com autoajuda isso aqui. É um vídeo científico até, né? Que quanto mais você enxerga o seu foco, você enxerga com clareza as coisas como elas são, menos entulho fica na sua vida, né? Então, voltando à situação do meu amigo, ele tá lá nessa de que eu preciso da minha casa e tal. Precisa ir lá e tomar uma providência concreta, marca uma reunião com o gerente da Caixa lá, vai ver a questão do financiamento, certo? Compra um terreno, não consegue comprar hoje, beleza, então vai procurar o terreno que você quer para você construir. Hoje em dia a Caixa, não estou não fazendo propaganda, mas tem uma linha de crédito para construção, né? Eu tenho um amigo que fez, eu tenho outro amigo também que é o oposto desse. Ele há 2 anos atrás foi lá, conseguiu comprar um terreno, pagando a prestação, está pagando a prestação do terreno, e ao mesmo tempo ele conseguiu um financiamento da Caixa para construir. Aí o que ele fez? Ele pagou o restante do terreno com esse financiamento e o dinheiro que sobrou ele comprou material de construção e construiu a casa, está mudando agora esse mês. E começou isso há 2 anos atrás e eu vi que ele trabalha comigo, acompanhei o dia a dia, né? Ele não procrastinou. E esse outro amigo meu, que é 20 anos mais velho que esse que conseguiu construir a casa, ele está ainda procrastinando
mais de 50 anos, a construção da própria casa. E eu vi assim que ele fala coisas vagas. Eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso urgentemente fazer aquilo outro. E eu nem interferi nada, não falei, faça isso, faça aquilo. Eu não gosto muito de interferir diretamente, né, na vida das pessoas, né. Porém, esse vídeo aqui é uma forma de tentar ajudar também esse amigo. Eu vou mandar esse vídeo pro meu amigo também. E outros amigos. Então assim, você não consegue uma coisa grande no primeiro momento, como construir a sua própria casa, então faça uma coisa pequena, pequenas tarefas, pequenos hábitos, como eu já falei aqui. Acordar mais cedo, de repente você ficar 1 hora do seu dia, você acordou mais cedo, procurando um terreno, procurando um financiamento, estudando como é que funciona a construção civil, né? Talvez te aproxime mais rapidamente desse sonho de ter a sua casa própria, tá? Assim como outros, que nem eu, por exemplo, que eu quero lançar 2 livros esse ano. E eu tava com esse segundo livro parado, né, há uns 2 meses, por causa de uma outra coisa que eu andei fazendo, e deixei parado e procrastinei por 2 meses. Eu mesmo caio nisso. E agora eu estou enfrentando a revisão, porque eu preciso fazer uma revisão antes de publicar, né? E ontem eu fiz a revisão de um capítulo, hoje eu pretendo fazer de outro, tá certo? Então você tem que enfrentar o problema, você não pode fugir do problema nem deixar para depois. Quanto maior o problema, mais rápido você tem que enfrentar. E isso soa muito óbvio para vocês, né? Soa muito óbvio. Porém, vocês já perceberam que o óbvio muitas vezes é o mais difícil da gente enxergar? É o mais difícil. Na minha vida tem N exemplos de como que eu fugia de resolver problemas que eram os principais. Enquanto eu não resolvia isso, ficava tudo travado. Tudo. Eu vou dar um exemplo, vou dar um último exemplo aí, né? Eu tinha um grande processo na justiça aí para resolver e não resolvia nunca. Eu precisava o quê? Eu precisava pagar um imposto que era atrelado nesse processo. E eu ficava procrastinando, porque o imposto é muito caro, porque não sei o que lá, porque inventando um monte de desculpa, e o negócio se arrastando anos e anos e anos. Aí, no final do ano passado, eu falei, então, peraí, eu vou enfrentar esse negócio aqui, vou pagar esse imposto, vou parcelar e vou pagar esse troço. Aí eu parcelei, certo? Comecei a pagar no passado, esse ano eu terminei e saiu e finalizei esse processo, que estava me travando a minha vida por muitos anos, né? Quer dizer, então é só quando você enfrenta o problema, seu principal problema de frente, e vai tomar uma providência. Ainda que você não consiga resolver naquele momento, como eu tive que parcelar, né, esse débito, mas agora está resolvido, certo? Então você tem que saber fazer conjugar o quê? A sua energia desprendida pelo tempo, né? Foi o que eu fiz. Não dava para resolver naquele momento, eu parcelei, ou seja, eu resolvi ao longo do tempo, né? E aí você vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas o dinheiro é uma coisa que você constrói o quê? Ao longo do tempo. Então se você não consegue, se você tem uma dívida, por exemplo, você não vai conseguir pagar essa dívida agora, você vai ter que bolar uma estratégia para pagá-la ao longo do tempo. Você não pode fugir da dívida, né? Esse é um campo, é outro campo que a gente pode aprofundar também, né? Se vocês tiverem interesse em que eu faça um vídeo sobre como sair de dívidas, eu já saí de muitas e de muito grandes, inclusive, né? Por ser empresário, a gente tem uma certa experiência com isso. Eu posso fazer um vídeo, mas depende do interesse de vocês. Se vocês tiverem interesse nisso, só escrever nos comentários aí que eu faço, tá? Mas a dívida é um problema também que não dá para fugir. E todo mundo que é endividado ou que já teve dívida sabe disso, que você quer ver qualquer coisa, menos a dívida na sua frente, né? Você quer falar de qualquer coisa, você fala de futebol, você toma cerveja, você sai com os amigos e você não resolve aquela dívida. E ela vai ficando, muitas vezes ela vai aumentando. Então só tem um jeito, você tem que enfrentar o problema. Quanto maior o problema, mais rápido você precisa enfrentar. Parece besteira, parece autoajuda, na verdade é o quê? É questão de foco, né? Então isso tudo que eu estou falando para vocês é uma questão antropológica. Por que as coisas não dão certo na vida das pessoas que procrastinam ou que usam de dopamina? Tá, e eu não estou falando que é errado usar dopamina, tá, gente? Todos nós usamos a dopamina, a gente só não pode ficar dependente desse tipo de dopamina rápida e barata, tá? Indico novamente os vídeos do Rafael Greco para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica da dopamina, tá? Nada melhor que um médico para explicar. Tem uma outra questão que eu quero falar antes de encerrar o vídeo, que é sobre o fator Brasil. O fator Brasil é um caso muito sério, né? E recentemente eu ouvi um vídeo do professor Lauro Carvalho, de uma aula no seminário de filosofia, ele falando por que as coisas no Brasil não dão certo. Então tem a psicologia coletiva do Brasil também. O brasileiro é um povo que tem aversão ao sucesso, tem aversão ao estudo, aversão à competência, né? Então muitas vezes quando uma pessoa começa a progredir na vida, os amigos, entre aspas, vêm, pra que isso? Volta aqui, né? A ser como você era antes, ser nosso amigo, né? E se você começa a perder os seus hábitos, se você começa a se livrar dos seus hábitos ruins,
por exemplo, a procrastinação, vícios, bebida em excesso, né? Você começa a se livrar disso, você começa a ser excluído dos grupos, né? E, então eu escuto mesmo, tem alguns lugares que eu frequento que eu escuto alguns colegas, né, falando, não vou nem chamar de amigo, porque amigo é outro nível de natureza. O pessoal falando de quanto que bebeu no fim de semana, quanta cerveja, quantos engradados, quanto não sei isso, não sei aquilo, quantos quilos de carne. Então, se você encher a cara de bebida, de comida, o que quer que seja, é óbvio que uma hora o seu corpo vai ter um monte de problema. Aí tem nego aí com 30 anos que já está com o coração seriamente comprometido por causa de excesso alimentar, excesso de bebida, às vezes excesso de droga. E você fica escutando aquilo, eu escuto, eu não falo nada, eu não interfiro, eu não vou falar para com isso, não falo. Cada um tem seu livre-arbítrio e faz o que bem entende, né? Mas é uma coisa que para mim não serve. Eu não vou prostituir a minha personalidade para ser aceito pelo grupo, tá certo? Eu não vou ficar enchendo a minha cara, que eu gosto de cerveja, porém eu não consigo tomar, hoje em dia eu não consigo tomar mais do que 2, 3 copos daqueles grandes de cerveja que já me tornam uma pessoa assim completamente, né, sem assim, digamos assim, eu não fico bem, né? Eu fico sem, não é que eu fico sem juízo, é que eu não fico legal, começo a ficar sem a minha consciência, né? Eu não fico no meu estado pleno de consciência. Então eu não gosto de beber demais. Até certo ponto é gostoso e tal, mas chega naquele certo ponto o meu corpo tem um limite. Então eu não vou passar desse ponto para agradar terceiros. E eu não sei porque que as pessoas fazem isso, né? Mas deve ser para justamente ser aceito pelo grupo. Agora um grupo cujo valor supremo é a bebedeira, onde é que isso vai levar? Você acha que essas pessoas vão ter disposição para enfrentar problemas, acordar na segunda-feira, não é? Como se fala aí no popular, dia de branco, e aí vamos lá, vamos trabalhar, vamos resolver os problemas, vamos encarar, vamos pagar as dívidas, vamos investir, vamos fazer novos negócios? Será que a pessoa vai ter essa energia? Ou no meu caso, por exemplo, além de tudo que eu faço aqui, eu já tenho 3 crianças em casa, tenho que educar essas 3 crianças, cuidar, e ontem mesmo levei meu filho para nadar no clube, fomos nadar lá às 7 horas da noite, não, das 7 às 8 da noite, depois de ter trabalhado o dia todo, depois de ter acordado às 5h30 da manhã. Então, de onde você vai tirar energia para fazer isso tudo se você ficar só, né, se dopando? Então fica a reflexão, tá? Esse fator Brasil, então, pessoal, é essa questão do grupo, essa pressão do grupo. E o que eu gostaria de dizer para vocês com relação a isso é assim, se, digamos assim, vocês estão num grupo que puxa vocês para baixo, meu conselho, se eu pudesse dar um conselho, seria não cedam à pressão do grupo. Mantenha a sua integridade física, moral, espiritual. Nenhum grupo vale a pena, né, você ser aceito por um grupo, você se rebaixar, tá certo? É você prostituir sua personalidade para ser aceito num grupo, tá? Isso é um tipo de coisa que a gente aprende com o tempo, com a experiência. Então, baseado nisso, a gente vê que é um problema antropológico, é um problema psicológico, né? Não é questão de autoajuda. Isso é um termo vago, autoajuda não quer dizer nada. Você, o tempo todo você pode se ajudar, autoajuda, você está respirando, você está se autoajudando, não é isso? Então, eu acho que você só se ajuda a partir do momento que você tem conhecimentos válidos e conhecimentos verificáveis na realidade. Por isso que eu fiz esse vídeo, que serve como uma interface, uma possibilidade para você pensar, né? Uma expansão da sua consciência. E me diga aí se esse vídeo foi útil para você, se serviu para alguma coisa, se tem algum outro tema que eu abordei aqui que vocês gostariam que eu aprofundasse em próximos vídeos aí. E também vou indicar, para quem quiser conhecer mais, eu tenho um programa de estudos que aborda esses aspectos de desenvolvimento pessoal, gestão de tempo, aspectos administrativos, princípios de economia, também formação cultural, literária, musical e filosófica, que é o programa Paideia. Vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. E se tiver sido legal esse vídeo para você, manda para um amigo, curta e se inscreva no canal aí para ver os nossos próximos vídeos. Um abraço.